Mas imagine um cenário que você tem uns 37 artigos para ler, os 12 pacientes na enfermaria para evoluir, prova no dia seguinte, tem um momento que você precisa dar uma cochilada, né, para dormir. Isso parece impossível, não é? Mas se eu te falar que tem um método para extrair 80% da informação que é relevante de um artigo científico em apenas 10 minutos. E aí pessoal, Dr. Marcelo aqui e hoje eu vou compartilhar com vocês um método que salvou a minha residência e que eu uso até hoje quando preciso me atualizar de forma rápida e ágil. No meu primeiro ano de residência eu estava literalmente afogado em um monte de artigo para ler. Meu preceptor me mandava pelo menos uns 5 papers novos por semana, o cara não parava. Eu tentava ler cada um deles, do início ao fim, e destacando tudo que parecia importante. Mas teve um péssimo resultado. Eu passava horas e horas lendo, dormia 4 horas por noite, e ainda assim não conseguia acompanhar, porque tinha um monte de paciente para ver na enfermaria também. E o pior, quando me perguntavam sobre um artigo específico, eu mal conseguia lembrar daqueles pontos mais relevantes. Rapaz, nessa época eu conheci um veterano na residência, um R3. O cara estava sempre atualizado, eu ficava citando os estudos recentes das discussões, e ainda no fim de semana, para minha surpresa, saía para tomar cerveja ainda. E o segredo? Foi um método de leitura estratégica que ele aprendeu com um professor de Harvard. E hoje eu vou compartilhar esse método que ele usava naquela época com vocês agora. Então a gente vai direto ao ponto. O método se chama 10-10-10. São 10 minutos, 10 perguntas e 10 vezes mais eficiente. A primeira etapa é de preparação. Antes mesmo de abrir o artigo, pergunte-se: por que eu estou lendo isso aqui? É para um caso específico? É para me atualizar sobre o tema? Uma apresentação? É isso que vai direcionar o seu foco. Anote o objetivo específico, por exemplo, entender o novo tratamento para fibrilação atrial em pacientes jovens. Uma segunda etapa, leitura estratégica em 8 minutos. Você não vai ler o artigo inteiro, você vai extrair as informações essenciais seguindo uma ordem específica. Até o segundo minuto, lê apenas o título, os autores principais e suas afiliações, além do abstract completo. Isso já te dá 50% da informação que você vai precisar. Então o que eu faria com esse artigo que eu tenho em mãos? No título a gente já vê que é um artigo que trata entre a associação de qualidade de vida ruim com morte e doença cardiovascular. No título a gente já conseguiu perceber que está testando uma associação entre duas variáveis. E aqui no abstract a gente já vê que é uma coorte, certo? Uma coorte realizada no Canadá e tem um segmento de 6 anos. Também aqui no abstract a gente já começa a ver que o objetivo do estudo era estimar o risco de doença crônica de acordo com a satisfação com a vida. Então a gente tem o preditor, que é a satisfação com a vida, e o desfecho, que é o risco de doença crônica, visto numa coorte, obviamente, que é o desenho de estudo que é o ideal para você avaliar esse tipo de associação de risco. Aqui também, se a gente quiser entrar em mais detalhes na análise estatística, a gente já tem aqui que foi feito uma análise de sobrevida para estimar o risco de doença crônica e morte, joia? Isso tudo foi ajustado por variáveis confundidoras. A gente já conhece, já sabe da metodologia do trabalho e também temos aqui os resultados, para mortalidade, a insatisfação com a vida, teve uma relação de 59% a mais de risco para mortalidade e 70% a mais de risco para a doença crônica. Então isso aí levou 2 minutos. Nos minutos seguintes, até o 4º minuto, pule direto para as figuras e tabelas principais, especialmente aquelas citadas no abstract. Não leia o texto ainda, apenas analise os dados visuais. Logo na tabela 1, o que é importante a gente ver? Se há equilíbrio entre os grupos, Quando a gente está olhando aqui, os grupos são de satisfação com a vida. Então, numa coorte, a gente espera que haja desequilíbrio entre as variáveis, Comparado com um grupo que está bem satisfeito com a vida, você tem uma diferençazinha entre homens, nas categorias, mas comparado com as pessoas que estão muito insatisfeitas com a vida, você tem 5 pontos percentuais mais ou menos de diferença entre as pessoas que estão muito satisfeitas com muito insatisfeitas. Idade, então a gente pula aqui para a idade acima de 80 anos, uma proporção que é o dobro de pessoas que estão muito insatisfeitas, que estão acima de 80 anos, comparado com muito satisfeitas com essa mesma faixa etária. 1,8% das pessoas que estão muito satisfeitas têm acima de 80 anos, comparado com 3,5% de pessoas octogenárias muito insatisfeitos com a vida. Então, você tem mais idosos que estão insatisfeitos com a vida. E por aí vai. Por que é importante a gente ver isso? Porque essas variáveis que estão desequilibradas precisam estar como ajuste na análise estatística.
né? Porque são variáveis que podem confundir a associação. São variáveis confundidoras. Na tabela 2, que geralmente é onde você tem o principal resultado da análise, a gente vê isso, né? Porque tem vários níveis de ajuste. Um ajuste que apenas entra idade, sexo, né? E a data, né? Que foi feito, né? Porque foram feitos vários ciclos de pesquisa nessa pesquisa canadense. Aqui você vê que quando você tem esse ajuste mínimo, você vê uma relação entre, né? Você está insatisfeito com a vida, que é o dobro, né? Para quem está olhando o que é aqui, doença crônica. Então você tem mais do que o dobro, né? 2,5 vezes o risco de a pessoa que está muito insatisfeita de ter doença crônica ajustada, né, para essas variáveis que a gente comentou, né, comparado com o risco de doença crônica nas pessoas que estão muito satisfeitas com a vida. Aqui a tabela 3 mostra, né, a gente olhou para a doença crônica, a tabela 3 fala para a mortalidade, é um raciocínio semelhante. Né? E aqui na figura 1 também a gente avalia a sobrevida, né, dos pacientes ao longo do acompanhamento. Foram 6 anos de acompanhamento. Os pacientes que estavam bem satisfeitos com a vida, então essa primeira linha aqui pontilhada, né, você vê que ela tem uma sobrevida melhor do que as pessoas que estão muito insatisfeitas. Entre o 5º e o 6º minuto, vá para a discussão e leia apenas o primeiro e os 2 últimos parágrafos. É aqui que os autores explicam o que os resultados realmente significam e quais são as limitações do estudo. Então a gente já entendeu, né, a metodologia do artigo, a gente já entendeu os principais resultados, mas o que é que o autor fala, né, dos achados? Ele demonstra que a qualidade de vida pior, né, está associada com o aumento de doença crônica e mortalidade. A gente viu também pelos ajustes que existe aqui um viés de confundimento, mas essa pesquisa não tem todas as variáveis possíveis. Então é possível que tenha alguma variável de confusão que não entrou aqui, tá? Então a gente ficou preocupado, né? Porque a gente passou de 2,5 vezes o risco para 1,7 vezes, então caiu bastante. Será que se colocando mais variáveis essa associação deixaria de existir? Então assim, nesse parágrafo aqui que fala de limitações, ele comenta muito sobre a capacidade dele de captar, né, a qualidade de vida e satisfação, certo? Então ele comenta alguns aspectos do questionário, tá? Mas ele também fala sobre uma relação de causalidade reversa. Qual que é o preditor aqui? É satisfação com a vida. Então, numa coorte, você não pode ter pacientes que tenham desfecho no início do estudo. Mas, se você tem pacientes que têm uma doença crônica que não foi diagnosticada logo no início, essa doença crônica ela pode levar também a insatisfação com a vida. Aqui ele está testando uma associação onde satisfação com a vida é o preditor de doença crônica, mas pode ter casos onde doença crônica que não foi diagnosticada pode afetar a satisfação com a vida. Então, causalidade reversa pode ser um problema que eu concordo com ele. Então, assim, faltou essa explicação, né, de um efeito de confusão residual, né? A preocupação que fica é, será que se tivesse mais variáveis confundidoras, essa associação deixaria de existir? Então, aqui está um problema grave desse estudo, né, que a gente conseguiu caracterizar. No minuto 7 e 8, é aqui que eu quero que você volte para a metodologia e verifique 3 coisas. O tipo do estudo, né, o desenho do estudo, o tamanho amostral e aqueles critérios de inclusão e exclusão de pacientes na amostra. Isso te ajuda a entender se os resultados são aplicáveis aos seus pacientes. Aqui a gente sabe que esses participantes eles vieram de 3 ciclos, né, de uma pesquisa que é feita no Canadá justamente para avaliar a doença crônica, tá? Então teve um número grande de participantes, foram 89 mil, quase 90 mil pacientes incluídos, mas 73 mil, quase 74 mil não tinham doença crônica, né? Então, aqueles pacientes que tinham alguma comorbidade no início do estudo tinham que ser excluídos. Assim como foram excluídos pacientes com menos de 18 anos e que não completaram os questionários sobre satisfação com a vida. Tá? Então, é um número grande de pacientes que tinha, inclusive em cada grupo, né, de satisfação com a vida, tinha um número grande de pacientes, exceto aqueles que eram muito satisfeitos. Então, se você comparar, né, e aí talvez seja uma outra crítica do estudo, né, o desbalanço que existe entre os grupos. A grande maioria dos pacientes, eles tinham uma grande satisfação com a vida. 67 mil pacientes, eles responderam como muito satisfeitos, enquanto apenas 416 eles responderam que estavam muito insatisfeitos, certo? Então talvez esse desbalanço
Pode ser uma outra crítica aqui do estudo. Mas no geral eu achei que teve um bom desenho, uma boa quantidade de pessoas que participaram. A terceira etapa é de fazer uma síntese em apenas 1 minuto daquele artigo. Feche o artigo e responda mentalmente essas 3 perguntas. Qual a principal conclusão desse estudo? Quais as principais limitações? E como isso muda ou não a minha prática clínica? Que o final é basicamente a gente sintetizar aqui o que a gente viu, né? Que nesse estudo você tem satisfação com a vida, isso vai levar você a ter mais mortalidade, né? E mais doença crônica, tá? Mas isso limitado, né? Em que pode ter um efeito de confusão aqui. É um estudo robusto, né? Com muita gente que participou, mas tem um grande desequilíbrio entre os grupos, e isso pode ser um problema que leva justamente a viés de confusão. Uma pergunta que você tem que fazer, né? Como isso muda na prática clínica? Não necessariamente você vai mudar na prática clínica individual, mas aqui muito com o pensamento de saúde pública, né? De repente você providenciar, né, maneiras em que a população tenha mais lazer, né, tenha mais satisfação com a vida, né? De repente você colocar mais disponibilidade de parques, mais opções de lazer para as famílias, isso de repente pode até salvar vidas, né? A pessoa começa a praticar mais atividade física, né? Diminui a incidência ali de uma doença crônica, é a forma como você infere aqui, né? Como isso pode mudar, né, a prática clínica, a prática de saúde pública. Essa avaliação que eu faço desse trabalho aqui. Esse método não substitui a leitura completa e cuidadosa. É uma ferramenta para o dia a dia corrido da residência e da prática clínica. Para artigos realmente importantes ou que contradizem o conhecimento estabelecido, reserve um tempo para uma leitura completa. E aí, voltando para a minha história da época de residente, quando não tinha tempo para nada. Depois que eu aprendi esse método, minha vida mudou completamente. Eu consegui acompanhar a literatura, participar ativamente das discussões clínicas e o mais interessante, além de ter uma boa noite de sono, quando eu comparei minhas anotações de artigos lidos com o método 10-10-10, com aquelas anotações que eu fazia antes disso, quando eu lia o artigo integralmente, eu percebi que eu tinha captado praticamente os mesmos pontos principais. E tem um bônus que eu ainda descobri com o passar do tempo. Quanto mais você pratica esse método, mais rápido o seu cérebro fica identificar os pontos principais, né, as informações mais relevantes do artigo. Hoje eu consigo fazer isso em 7 ou 8 minutos para a maioria dos artigos que eu vejo. E você? Qual o seu maior desafio para se manter atualizado? Conta aqui nos comentários. E se você quiser aprender comigo passo a passo para estudar melhor, entender os artigos certos e escrever uma pesquisa relevante de verdade, clica aqui no link da descrição. É o tipo de coisa que eu queria ter aprendido lá no início da faculdade. E lembre-se, ler artigos científicos é importante, mas dormir também é. Então a gente se vê no próximo vídeo.